Olá pessoal, eu sou a Alessandra Cesário e hoje nós vamos continuar estudando um pouco sobre derivadas. No vídeo anterior, a gente observou a derivada da função exponencial. Se f de x igual a e elevado a x, f' de x igual a e elevado a x. Iniciamos também a observação da derivada da função exponencial, cuja base é um valor a qualquer, não necessariamente é o número de Euler. Então, a gente está interessado, nesse momento, na derivada da função f de x igual a elevado a x. Então, nós já observamos anteriormente que essa derivada a gente poderia utilizar a definição e tentar encontrar quem é a expressão de f' através do cálculo do limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Então, isso a gente fez e observou que, com o que temos de conhecimento até o momento, a derivada da função a elevado a x seria f' em zero vezes a elevado a x. E também, no momento anterior, a gente observou como é que funciona a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela nos diz se a gente tem uma função composta, y igual a um h de x, que é f de g de x, a derivada dessa função composta seria a derivada da função mais externa vezes a derivada da função mais interna. Para que a gente consiga, então, identificar uma expressão que defina completamente qual é a derivada da função a elevado a x, nós vamos ter em mente algumas propriedades envolvendo as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Então, a gente sabe que o logaritmo da base a de a elevado a x é igual a x, e a elevado ao log de x na base a, isso também é x. Para essas duas propriedades importantes envolvendo logaritmos de bases quaisquer, a gente pode verificar de maneira semelhante quando a gente tem a base como sendo o número de Euler. E as expressões são, inclusive, um pouco mais compactas. Então, a gente tem que e elevado ao ln de x, isso retorna x, e o logaritmo neperiano, log natural, de e elevado a x é igual a x. Então, vamos voltar para a expressão da função a elevado a x e a gente vai usar as propriedades que a gente acabou de apresentar, envolvendo a função logaritmo e a função exponencial. E, além disso, a gente vai usar o conceito de regra da cadeia para encontrar quem seria a derivada dessa função. Então, usando as propriedades anteriores, eu posso observar que e elevado ao ln de a, isso me retorna a. Então, se eu tenho a elevado a x, eu posso escrever essa base a como sendo e elevado ao ln de a, e usando as propriedades de potência, eu escrevo isso aqui como sendo e elevado ao ln de a vezes x. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Então, nesse instante, o que é que eu tenho? Eu tenho que a minha função a elevado a x, no fim, ela pode ser escrita como sendo e elevado ao ln de a vezes x. Então, eu tenho que a elevado a x é igual a isso aqui. Então, por fim, eu tenho que y, que é igual a elevado a x, que é igual a e elevado ao ln de a vezes x, é a expressão que eu vou derivar. Então, quando a gente escreve dessa forma, vou escrever aqui. Então, essa é a função que eu vou derivar. Y é igual a e elevado ao ln de a vezes x. Isso é a mesma coisa de a elevado a x. Então, ao invés de derivar essa, que eu não sei derivar completamente até o momento, eu vou derivar essa expressão.
usando a regra da cadeia. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma função exponencial, cuja base é o número de Euler, e eu tenho aqui no expoente dela uma função composta. Composta por quem? Por essa constante, ln de A, vezes o x. Então, para derivar essa função, usando a regra da cadeia, eu vou derivar a função mais externa, que é uma função exponencial, então a gente repete, vezes a derivada da função que aparece no expoente, derivada da função mais interna. Então, a derivada de ln de A vezes x é ln de A. E aí eu tenho, então, que a expressão da minha derivada é essa daqui. Vou reescrever adequadamente essa expressão, observando que esse trechinho aqui é elevado ao ln de A. Isso aqui é igual a A. Então, a minha derivada vai ficar A elevado a x vezes o ln de A. Então, quando eu tenho uma função exponencial cuja base é um número qualquer, a derivada dessa função vai ser a própria função exponencial vezes o logaritmo da base. Isso se aplica também para a função exponencial cuja base é o número de Euler. A gente já calculou em momento anterior quem seria a derivada usando o conceito de função derivada, mas a gente poderia usar com essa regra que a gente acabou de apresentar. Lembrando somente que o logaritmo de E na base, que é o logaritmo natural, né, na base que é o número de Euler, isso vai retornar 1. Então, vamos observar como que a gente faria para resolver esse problema aí. Então, o que a gente tem? A gente tem y é igual a 5 elevado a menos 1 sobre x. Então, eu tenho uma função exponencial cuja base é 5. E no expoente dela, eu não tenho apenas a variável x. Eu tenho a função menos 1 sobre x. Então, essa função que a gente tem, ela é uma função composta. Para derivá-la, eu vou usar a regra da cadeia. E no trecho que for referente à função exponencial, eu uso a regra da função exponencial cuja base é um número qualquer. Então, retomando aqui a nossa função, eu tenho uma função exponencial, vamos já lembrar aqui, se a função é a elevado a x, a derivada vai ser a própria função vezes o logaritmo da base. Então, nesse caso aqui, a minha base é 5. Então, a derivada dessa função vai ser 5 elevado a menos 1 sobre x, eu repito a função toda, vezes o logaritmo da base, que é 5. Porém, essa função é uma função composta. Aqui, que aparece aqui no lugar da variável x, é a função menos 1 sobre x. Então, aqui eu vou precisar multiplicar pela derivada da função menos 1 sobre x. Então, menos 1 sobre x, que é a função mais interna, meu argumento. Então, eu preciso encontrar quem seria esse trechinho aqui. Então, é como se esse meu expoente em menos 1 sobre x fosse minha função g. Tá? Então, eu estou com uma função dentro de outra função. Então, derivei a função mais externa e preciso derivar pela função mais interna. Eu vou atentar que posso fazer aqui separado, tá? Para a função menos 1 sobre x, para encontrar a derivada disso. Eu posso atentar que isso, na verdade, é menos x elevado a menos 1. E aí, a derivada disso aqui, vou usar a regra da potência. Então, vai ficar menos, desce o expoente menos 1, x elevado ao expoente menos 1. Então, fica menos 1, menos 2. Então, a derivada dessa função que aparece aqui no meu expoente vai ser x elevado a menos 2. Então, voltando aqui, para completar a expressão usando a regra da cadeia, vai ficar 5 elevado a menos 1 sobre x, ln de 5, vezes a derivada da função que está no expoente, que a gente fez aqui a parte, que é x elevado a menos 2. Com isso, a gente conclui a derivada dessa função. Para que a gente consiga encontrar derivadas de funções com características diferentes e como por exemplo, expressões que envolvam duas variáveis, onde a gente não consegue deixar isolado a variável y em função de x,
a gente faz uso da derivação implícita. Então, a derivação implícita vai ser utilizada principalmente nessas situações onde a gente tem dificuldade de expressar o meu y ou a minha função totalmente em termos de x. A gente, em geral, tem funções que as variáveis x e y elas estão relacionadas de maneira que é inviável a gente conseguir fazer essa separação das variáveis. Ou, em outro grupo de problemas, essas funções estão relacionadas, mas as expressões delas são expressões mais complicadas, em que, às vezes, é melhor a gente utilizar a técnica de derivação implícita. Em que consiste? A gente vai derivar toda a expressão com relação à minha variável de interesse, o x, e observando, na verdade, que se eu tiver a minha variável y com algum formato diferente de uma função que consegue isolar dos dois lados a variável, eu vou derivar a minha função y e vou lembrar que meu y depende da variável x e vou expressar isso aí. O resultado final do meu processo vai ser apresentar quem seria uma expressão para y' ou, de maneira equivalente, quem seria uma expressão para dy dx. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Então, observe essa função 2x ao cubo mais x quadrado vezes y menos x vezes y quadrado igual a 2. Então, nessa expressão que a gente tem aqui, nessa equação, a gente tem as variáveis x e y relacionadas de uma forma que eu não consigo isolá-las, cada uma de um lado. Então, a gente vai usar a técnica de derivação implícita para poder resolver esse problema. Então, para resolver esse problema, encontrando quem seria a derivada dessa função, ou seja, quem seria dy dx, é o que a gente quer encontrar, eu vou usar a técnica de derivação implícita. Então, para essa primeira parcela, eu tenho 2 vezes x ao cubo, mais aqui no meio eu tenho x e y misturados, né? Eles estão sendo multiplicados. E aqui a gente tem novamente um produto entre x e uma função aqui de y, uma potência aqui de y. Então, se a gente observar para esse primeiro termo, como é que funcionaria a derivada dele? Ele depende só de x. Então, a gente vai derivar com relação a x. Então, vai ficar 2 vezes 3x ao quadrado. Mas, para essa segunda parcela, eu vou enxergar isso aqui como sendo um produto de duas funções. Um produtinho de duas funções. O x quadrado com o y. E aí, para esse trecho, eu vou utilizar a regra do produto e a regra, esse conceito de derivação implícita, tá? Por quê? Quando eu vou derivar y, eu tenho que derivar o y, mas lembrar que ele depende também de x, e é isso que eu vou sinalizar. Então, aqui, considerando isso aqui como sendo produtinho de dois termos, a derivada desse primeiro termo seria 2x vezes a segunda função, que seria y, mais, isso é só, vou destacar aqui que isso é a parcela do meio que a gente está fazendo, mais, repete a primeira parte, que é o x quadrado, vezes a derivada do y, que é 1. Porém, como o y depende do x, a gente vai multiplicar aqui pela derivada de y, dy dx. Fechei aqui meu segundo termo, menos. Para cá, novamente, eu vou enxergar um produtinho entre x, né, e y ao cubo. Então, tem um menos aqui, vou abrir um parênteses, que é a derivada de x com relação a x. É 1 vezes o y ao cubo, menos, repete o x, perdão, mais x vezes. Vou derivar y ao cubo. Y, aqui nesse caso, está com uma potência, né, diferente da unidade. Então, a gente vai derivar 3y ao quadrado. Só que como y depende de x, eu vou multiplicar isso aqui por dy dx. Seria um conceito bem semelhante à regra de cadeia,
Só que nesse caso aqui, a gente chama essa técnica de derivação implícita. Igual, do outro lado, quando a gente deriva com relação a x, isso aqui é igual a zero. Então, vamos aqui agora observar se tem termos que a gente consegue fazer algum agrupamento e separar as parcelas que tem componentes envolvendo o dy e dx. Então, aqui eu fico com 6x² mais 2xy mais x² dy dx menos y³ mais x3y² dy dx. Aqui é menusinho, tem um menos também, né? Igual a zero. As parcelas que envolvem dy dx, que é o que a gente quer uma expressão para dy dx, eu vou isolar. Dy dx, então, vai ser, esse primeiro termo é x², o segundo aqui, que depende de dy dx, é menos, vamos colocar, pode colocar o 3 para frente, né? Fica 3xy². Não tem mais nenhuma parcela, que tem o dy dx, tudo que não tem vai lá para o outro lado. Então, vai ficar 6x², muda o sinal aqui, vai ser menos. O 2xy passa para o outro lado, menos 2xy. E aqui o menos y passa para o outro lado como sendo mais y². Então, a expressão que eu quero é o dy dx. Isso aqui, então, vai ser menos 6x² menos 2xy mais y³ dividido por x² menos 3x y². E aí, essa expressão é a expressão para a derivada da minha função, derivada de y com relação a x. Com esse conceito de derivação implícita, é possível a gente expressar quem seria a derivada de funções logarítmicas. Existem outras formas de apresentar a regra de derivação para as funções logarítmicas, mas a gente vai utilizar essa por ser uma forma simples da gente fazer a demonstração, e a gente utiliza o conceito que a gente acabou de apresentar. Então, o que a gente tem? Primeiro, a gente quer encontrar essa relação aqui inicial. Eu tenho que o y é o log de x na base A. Quero encontrar quem seria o y'. No entanto, quando a gente tem a função logaritmo, y igual ao log de x na base A, isso só é verdade se, e somente se, a elevado a y for igual a x. Então, a partir dessa expressão aqui, eu vou derivar implicitamente com relação a x. Então, se a gente deriva implicitamente desse lado esquerdo, a derivada de a elevado a y vai ser a elevado a y vezes o ln da base, tá? A gente já escreveu aqui na frente, ln da base vezes a elevado a y, vezes a derivada do y, já que eu lembro que o y depende de x, tá? Então, posso colocar aqui dy dx ou o próprio y'. Do lado esquerdo, derivando com relação a x, a derivada de x com relação a x vai ser 1. Então, o que eu quero isolar é a expressão para y'. Então, se a gente isola y', isso aqui vai ser 1 sobre o ln de a vezes a elevado a y. No entanto, a elevado a y é igual a x, então a gente faz a substituição aqui. E, por fim, a gente fica que a derivada da minha função vai ser 1 sobre o logaritmo da base, ln da base, vezes x. Então, se y é igual ao log de x na base A, y' vai ser 1 sobre o logaritmo neperiano da base vezes o x. A gente pode até, se preferir, destacar dessa forma aqui. Vai ser 1 sobre o ln da base vezes 1 sobre x, para ficar mais parecido com a outra expressão que a gente vai apresentar agora, que é quando envolve a base especificamente para o número de Euler, tá?
Então, se y é igual ao log de x na base A, isso aqui é igual a 1 sobre o logaritmo neperiano da base vezes 1 sobre x. Que é o que a gente tem aqui, tá? Se, ao invés de estar trabalhando com um logaritmo de base qualquer, base A qualquer, eu posso trabalhar com o logaritmo da base neperiana. Então, se y é igual a ln de x, isso só acontece quando é elevado a y é igual a x. Se a gente deriva essa expressão aqui implicitamente, isso aqui, a derivada da função exponencial é ela mesma, vezes a derivada da função y. E do outro lado, derivando com relação a x, isso aqui é igual a 1. Então, eu isolo a expressão para y', fica 1 sobre e elevado a y, mas e elevado a y é igual a x. Então, para y igual a ln de x, eu tenho que y' é 1 sobre x. Essa aqui seria a expressão para a minha derivada. Observe que é semelhante à que a gente tinha antes, que é quando a gente tinha uma base qualquer. Para essa expressão aqui anterior, basta considerar, né, que esse A é o número de Euler, então ln do número de Euler vai dar 1. Então, a gente acaba chegando nessa expressão que a gente acabou de apresentar aqui. Então, para verificar como é que a gente faz para derivar aí, a gente trouxe um problema, um exemplo, em que a gente tem uma função logarítmica, cuja base aí é o número de Euler. Porém, adicionalmente, o que é que se tem? A gente tem uma função dentro do argumento dessa função logarítmica. Então, para resolver esse problema, eu vou utilizar a derivada da função logaritmo, mas eu também preciso utilizar o conceito de regra da cadeia. E quem seria a minha função mais externa aqui? Seria a minha função logaritmo, e a minha função mais interna seria a função x mais raiz quadrada de x quadrado menos 1. Então, para iniciar a solução desse problema, vamos retomar aqui do lado, se y fosse somente ln de x, o y' seria 1 sobre o argumento, sobre x, e lembrar que se y é um f de g de x, isso implica que o y' seria um f' de g de x vezes g' de x. Então, voltando para cá, meu y' seria a derivada da função logaritmo, é 1 sobre o argumento, já que a gente tem aqui uma função composta, então vou colocar 1 sobre todo esse argumento aqui, x mais raiz de x quadrado menos 1. E vezes aqui a derivada do meu argumento. Então, posso expressar aqui dessa forma, x mais x quadrado menos 1. Tudo isso aqui eu ainda vou derivar. Para derivar essa parte, o que é que eu preciso? Posso fazer aqui em separado, tá? Ou posso já colocar aqui direto também. 1 sobre x mais raiz de x quadrado menos 1. Para derivar essa função argumento, eu observo que eu tenho aqui uma soma, então vou usar a regra da soma para derivadas. Então, a derivada de x é 1, mais a derivada dessa função raiz, eu tenho que atentar que essa função raiz, eu só preciso lembrar que eu posso fazer uma reescrita disso aqui como sendo x quadrado menos 1 elevado a meio, para poder derivar. E aí, eu vou derivar essa segunda parcela, lembrando disso. E observando que no fim, nesse trechinho aqui, no segundo trecho, eu tenho uma outra composição. Então, vou usar a regra da cadeia nesse trecho também. Então, primeiro aqui eu vou derivar isso aqui como sendo 10 expoente meio, repete o x quadrado menos 1, elevado a meio menos 1, vai dar menos meio, vezes a derivada de quem está aqui dentro, novamente, tá? Que vai ser 2x. Então, por fim, a derivada da minha função vai ser 1 sobre x mais raiz de x quadrado menos 1, vezes, posso aqui, ó, simplificar esse 2 com esse 2. Então, vai ficar 1 mais x quadrado menos 1 elevado a menos meio vezes x. Essa é uma das possibilidades. Se quiser, posso melhorar um pouquinho mais
Mas com essa expressão aí, a gente já tem quem seria a derivada dessa função. Aproveitando que a gente acabou de apresentar a função logarítmica, existe uma técnica que a gente chama de derivação logarítmica, que ela vai ser utilizada quando a gente tem funções que envolvem muitos produtos, funções mais complexas que envolvem uma série de produtos, ou se a gente tem muitas potências, muitos quocientes, a gente pode fazer uso da derivação logarítmica. A ideia sempre é quando a gente toma o logaritmo, a expressão ela acaba sendo um pouco mais simples, então a gente diminui o grau de complexidade da função. Então, a gente faz a derivação logarítmica, iniciando primeiro aplicando o logaritmo dos dois lados da expressão, e depois a gente vai derivar implicitamente as expressões que aparecem do lado esquerdo e do lado direito. Então, aqui o passo a passo seria tomar o logaritmo natural em ambos os lados de uma dada equação e usar as propriedades de logaritmo para simplificar. Por fim, a gente vai derivar implicitamente em relação a x e isolar a expressão para y' resultante. Para ilustrar a técnica de derivação logarítmica, nós vamos responder esse problema. Encontrar a derivada da função y igual a 2x mais 1 elevado à quinta vezes x à quarta menos 3, isso tudo elevado à sexta potência. Para solucionar esse problema usando a técnica de derivação logarítmica, inicialmente a gente precisa tomar o logaritmo dos dois lados da expressão. Então, ln de y vai ser o ln de 2x mais 1 elevado a 5 vezes x à quarta menos 3 elevado a sexta. Eu tenho aqui do lado direito o logaritmo de um produto de funções. Usando as propriedades de logaritmo, a gente sabe que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, isso aqui seria ln de 2x mais 1 elevado à quinta mais o ln de x à quarta menos 3 elevado à sexta. Além disso, eu sei que o logaritmo de algo elevado à quinta potência, eu posso usar a propriedade de limites e passar esse expoente aqui para frente. Então, isso aqui é 5ln de 2x mais 1 mais 6 vezes ln de x à quarta menos 3. Então, o que a gente tem agora é uma igualdade envolvendo parcelas de funções com logaritmo. Então, eu vou derivar dos dois lados com relação a x. E atentar que desse lado esquerdo eu tenho uma função y e o y depende de x, então eu derivo implicitamente. Então, aqui, derivar os dois lados implicitamente. Então, aqui vai ficar a derivada do logaritmo de y vai ser 1 sobre y vezes y', ou dy dx, é igual. Vou derivar agora desse lado direito. Então, vai ficar 5 vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre o argumento, 2x mais 1. Vezes ainda a derivada da função mais interna, a função argumento aqui, a derivada da função argumento vai ser igual a 2, mais 6 vezes a derivada da função logaritmo aqui. Então, vai ficar 1 sobre o argumento, x à quarta menos 3, vezes a derivada da função argumento. A derivada de x elevado à quarta vai ser 4x ao cubo, menos a derivada de 3, que é zero. Então, vai ficar somente 4x ao cubo. Então, o que a gente tem agora, a gente pode arrumar aqui um pouquinho, vai ficar 1 sobre y' é igual a 5 vezes 2, vai dar 10, sobre 2x mais 1, mais 6 vezes 4, 24, x ao cubo, sobre x à quarta menos 3.
E por fim, o que a gente quer é encontrar uma expressão para y'. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar o y', esse aqui vai ser y vezes tudo isso, 10 sobre 2x mais 1, mais 24, x ao cubo sobre x à quarta menos 3. E no lugar do y, eu vou substituir pela expressão do próprio y, que é essa função aqui. Então, vai ficar 2x mais 1 elevado à quinta potência, x à quarta menos 3 elevado à sexta, vezes ainda essa expressão aqui, 10 sobre 2x mais 1, mais 24, x ao cubo sobre x à quarta menos 3. E com isso a gente conclui a aula de hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima!